Shabbat Shalom, Avelim, Shabbat Shalom, Leculan, Shabbat Shalom, meu amigo, Shabbat Shalom, minha amiga, Shabbat Shalom a todos. Estamos em mais um Shabbat do Eterno, o dia que Ele fez para a gente descansar, para a gente reunir a família, né, para a gente contar as grandezas do Eterno através da sua palavra, a Torá. E hoje, né, nós vamos estudar mais uma paraxá. É a paraxá. Paraxá é porção. Porção é um conteúdo, né, de texto da Torá. A Torá são os 5 primeiros livros, né, que você tem aí na Bíblia. E a porção de hoje é Pinhas, né? A gente falou sobre Pinhas no finalzinho da paraxá passada. E por conta do feito dele, né, a porção traz o nome dele. E o interessante é que por conta desse feito dele, a porção traz o nome dele e no caso, o zelo que ele tem, né, pelas coisas do Eterno, a porção em si não fala muito dele, essa porção não fala muito dele, mas diz respeito às coisas Kadosh do Eterno. São as oferendas, né, os corbanotes. Então, vamos para a porção Pinhas, né, que ela fica lá, é a porção 41, né, da Torá. A paraxá 41 da Torá, ela fica em Bamidbar, né, 25:10 a 29:40, ela é bem grandinha, né? A Haftará Melechim Aleph, né, 18:46 e 19:21. Brit Hadashah, né, fica em Maaser Shulchin 2:1 a 47. Eu estava pensando essa semana em ano que vem, se assim o Eterno permitir, em Mitzvah Hashem, né? Se assim o Eterno permitir, concentrar a porção nas Haftará e nas Brit Hadashah. Vai ser legal, não vai? A gente estudar a porção apenas na Haftará e na Brit Hadashah. E como é que começa a porção desta semana? Hablou Adonai a Moshe dizendo, ou seja, Vayedavar Adonai el Moshe lemor, né? Pinhas ben el-Azar, veja que a porção sempre quase começa com a palavra, né, que traz o título dela. Hijo de Aharon, el Kohen, ha apartado mi furia de los Benei Israel por ser celoso como yo soy. Assim, yo no destruir a los Benei Israel em mi próprio selo. Você está no canal Perfeita Ordem. O meu nome é Gutenberg Moraes. Nós temos um Facebook também, que é Berg Moraes. Nós temos um Instagram, que é Berg Moraes. Também só o canal que é Perfeita Ordem, porque eu decidi tirar o meu nome do canal para não ficar aquilo muito assim, logomarca, ok? E não divulgar o meu nome, e sim a Torá, as coisas do Eterno. Vamos para a Torá? Vamos. O verso 12, né, o Eterno continua falando, portanto digo, vean, eu lhe dou a ele mi brit shalom, né, a aliança de shalom, né. Ele tendrá em sua cera, ou seja, família, descendência, depois de ele, lá que roná leolam vai ele para sempre, lá que roná para sempre, por causa de que ele foi celoso por amor de sua Elohim, e
hizo Keporá por los Bene Israel. Ou seja, ele fez Keporá, ele fez expiação, né, pelo povo com aquele ato que foi de matar Sirim e a Midianita, né, atravessando eles com a lança que a gente estudou semana passada. Eu estava pensando um pouquinho essa semana, né, e até conversei com um religioso sobre a palavra Keporá, né, a palavra Keporá. Nas Bíblias que nós temos hoje, né, são trazidas palavras diferentes. A Bíblia que você tem em casa, né, é redenção e expiação. Expiação aparece no Velho Testamento, né, e redenção aparece no Novo Testamento, que foi o sacrifício de Yeshua no madeiro. No grego, eles já trazem 3 palavras. Eu já falei sobre isso, que é agorazo, exagorazo e lutru, né? comprado no mercado de escravo e pago no todo. Lutru, pago no todo. Ou seja, Yeshua, né, com o seu sacrifício, ele praticou todos esses korbanot, só que em hebraico a palavra é apenas korbanot, né? Ou seja, expiação, ou seja, redenção ou sacrifício, oferenda, né, de pecado. Isso. Então, o que é interessante é que por conta do zelo de Zimri, do zelo de Pinhas, Zimri foi o cara que morreu, o Zimri foi o que trouxe, né, ele era da tribo de Shimon, um dos chefes, foi o que trouxe a mulher para dentro, e por conta disso aconteceu a praga. Morreram muitos, a maioria da tribo de Shimon. Shimon lá de trás, né, já vem fazendo besteira, coisa errada, o Shimon, desde lá de trás. O patriarca, né, no caso, o filho do patriarca Jacob, o Shimon, que é o patriarca da tribo dos Shimeonitas. Por causa desse zelo, aí esta porção ela traz todas as oferendas, né, que podiam ser entregues, né, durante as festas. Né? Você vai ler, é uma leitura chata, porque ela é repetitiva, né? A gente não vai ler aqui, mas você tem a semana todinha para ler. O bom seria, né, você ler antes de eu trazer a porção, né? Mas ela é uma leitura bem assim cansativa, né? Mas que precisa ser estudada, precisa ser observada e precisa ser lida, né? No total, no todo. Vamos continuar. Aí ele vai falar aqui, ó, no 14, tá? El nombre del hombre israelita que fue puesto a muerte con la mujer midianita era Zimri ben Salu, jefe de uno de las bait de Shimeon, ou Shimon. Ele era chefe de uma das casas, né, dos clãs da tribo de Shimon. O nome do cara era Zimri. El nombre de la mujer de Midian que foi muerta era Cosbi, la hija de Tzur, jefe ou chefe del pueblo de uno de los clanes de Midian. Há quem diga que ela parece que era neta, eu acho que eu já falei aqui que ela era filha, né? Não tenho muita certeza disso não, mas acredito que ela pode ter sido neta ou parente de Balac, né? O rei de Midian, aquele lá que contratou Bilão para profetizar contra Israel. Acredita-se que ela era uma pessoa muito importante, uma rainha, né, de lá, e a intenção era essa, mas aí deu ruim para os dois.
Habló Adonai a Moshe diciendo, trate a los midianitas o midianim como inimigos y atáquelos, porque ellos los humillaron con engaño a ustedes con el incidente de Peor y utilizando la hermana de ellos, Cosbi, ¿está vendo? Hija de un líder de Midian, quien fue muerta en el día de la plaga, del incidente de Peor. Quando eles começaram a coabitar com as midianitas, por que eles fizeram isso? Porque veja só, Bilam disse para Balaque, eu não posso profetizar. Eu já disse a você que eu não posso profetizar contra Israel. Era porque Bilam era bonzinho? Não, é que ele foi impedido mesmo. Ele foi impedido. Já contei quem foi Bilam, aquela história de Bilam, Yetrô e Iov. Vamos paganizar os nomes: Balaão, Jetro e Jó. No caso Moshe, quando Moshe pega a coroa do faraó, vai lá para trás, vê lá as porções lá atrás, estão bem detalhadazinhas, você vai encontrar essa história. Ou então me pergunta aí que eu falo de novo. Bilam disse: eu não posso profetizar, mas tem uma coisa, que vocês podem fazer que pode destruir Israel. Balaque o quê? Coloque as suas mulheres, as mais lindas, no caminho de Israel. E aí Balaque coloca e os homens de Israel começam a deitar-se com essas mulheres. Mas só que assim, criou-se uma casa de prostíbulo onde eles visitavam. E aí começaram a se contaminar com os midianitas. Mas o tal do Zimri achou pouco isso, trouxe a mulher para dentro do acampamento. Ele trouxe a mulher para dentro do acampamento, aí começou uma praga. E Pinhas atravessa o cara junto com a mulher com uma lança, os dois ao mesmo tempo, e aí a praga acaba, entendeu? Ou seja, por conta desse, ele recebe uma unção de shalom, de paz, pelo Leolam Vaído, por toda a sua família. E aí, vindo a suceder depois da plaga, o 26 agora, que Adonai habló a Moshe e a Elazar, el hijo de Aarón, el Cohen. Tomem um censo de la Assembleia completa de los Bnei Israel de 20 anos de idade e maiores de las baites de sus arvot, todos los que são para la guerra em Israel. Ou seja, o povo estava prestes já a entrar em Canaã, então o Eterno queria, assim, ele não queria saber, ele já sabia, mas ele queria dar prova para os que estavam entrando, que só entrou em Canaã quem tinha menos de 20 anos que saíram de Israel, ou do Egito, perdão, do Mitzrayim. Tomem um censo de los que tenham 20 anos ou mais que salieron de la tierra de Mitzrayim, como Adonai ordenou a Moshe e los Bnei Israel. Ou seja, aqueles que tiveram mais de 20 anos, saíram do Mitzrayim com mais de 20 anos, vai morrer, não vai entrar não, Praticamente isso. E aí ele começa a contar, todas as tribos, Aí ele vai falar aqui de Datã e Avirã, que eram descendentes, de Reuven, esses dois camaradinhas, que se juntaram com os outros 250 mais Coré, ou Corá, e tiveram aquela rebelião e todos foram engolidos, pela
pela terra, né? Eles foram engolidos pela terra. E chega no episódio das filhas de Tselofead, né? Tselofead, se eu não me engano, é o nome dele, Tselofead, né? Que são 5 meninas, né? E elas dizem, olha, o nosso pai, ele não teve filho homem. Porque esse censo, né, ele conta tudinho e aí diz, ó, a terra vai ser dividida de acordo com as famílias, né, e a quantidade de pessoas que tem na família, tudo por sorte, né. E aí as filhas de Selofehad, elas dizem, olha, o papai não teve filho homem e ele não morreu no pecado, né, lá de Coré, ele morreu no pecado dele mesmo, né, por conta de que não entrariam as pessoas com mais de 20 anos, não entrariam em Canaã. Então papai morreu no seu próprio pecado. Nós queremos a nossa herança. E aí Moshe leva esse assunto ao Eterno, e o Eterno, como sempre, ele trata a mulher bem diferente como ele trata os homens, né? Com mais brandura, com mais amor, né? Com mais ternura, se assim podemos dizer, quebrando o que algumas seitas, né? Porque esse movimento, né? LGBT, né? Fala das Sagradas Escrituras e diz que era um livro machista. Não é. Pelo contrário, ela protege demais, o Eterno protege demais a mulher. E aí o Eterno diz assim, é verdade, o que elas estão pedindo é verdade, né? Tem sentido. Ou seja, se um homem, a partir de hoje, se um homem, porque foi o primeiro caso, e aí o Eterno, né, espera as coisas acontecerem e dá o julgamento justo, né, dele, né. Se elas não têm irmãos, o Zelofehad não teve filhos, homens, então a descendência dele vai ser dividido para elas. Agora, por que a descendência, a herança dele vai ser dividida para elas? Agora, por que o Eterno não dava a herança para mulheres e sim para homens? Por quê? Se uma mulher, no caso elas receberam, mas se eu não me engano, mais para frente a gente vai ver que elas casaram, mas casaram com homens da mesma linhagem, tá? Da mesma tribo. Por quê? O homem, ele casa e aí a mulher começa, os filhos levam o nome dele e não o nome dela. Ou seja, isso não é discriminação, mas sim o papel da mulher. Quando acontece isso, o Eterno ele é justo para dar a herança para elas. Não tem filho homem, então a herança vai para elas. No entanto, elas não podem casar com homens de outra tribo. Por quê? A mulher sai de uma tribo, geralmente isso dificilmente acontecia, né? Quando eles pegavam outras mulheres, quando ele tinha outras mulheres que seriam concubinas, né, elas não herdavam, que era o caso de Bila e a outra lá que era concubina, né, Leia e Rahel, né? E tinha a Bila e a outra, eu não lembro o nome dela aqui, que eram as 4 filhas, as 4 mulheres de Jacó, né? Veja que 2 são tratadas diferentemente. Por quê? Porque elas eram filhas de Labão, né, Lavã, com outras mulheres, com concubinas, mas eram filhas dele, mas elas não tinham direito. Veja que elas não tinham direito a herança nenhuma, né? A herança ficou com os filhos de Lavão. Elas saíram sem nada, né? Com Yaakov. Zilpa,
lembrei. Bila e Zilpa, elas eram filhas de concubinas de Labão e foram mulheres de Jacó e deram origem. Agora, o Eterno é justo, foram concubinas das mulheres Leia e Raquel, né? E mesmo assim, os filhos delas herdaram do mesmo jeito que os filhos das duas esposas. Mas para o Eterno, a esposa mesmo, né, de Jacó foi Leia, porque foi ela quem casou primeiro. E foi ela quem teve o direito a ser enterrada junto com Jacó. Interessante, né? Ele amou Raquel, mas Leia foi quem foi enterrada. Como não é assunto, né? Mas é para entender a questão dessa paraxá. Então, a mulher não ganhava herança porque ela podia casar com um homem de outra tribo. E aí aquela parte da terra deixava de pertencer, por exemplo, a mulher era da tribo de Levi não, porque os levis não se misturavam. Ela era da tribo de Dan e aí casava com um cara da tribo de Benjamim, né? E aí se ela herdasse, né, a terra dela ia pertencer, saía da tribo de Dan e ia pertencer à tribo de Benjamim. E por incrível que pareça, lá na frente, né, no livro de Reis, né, no livro de Juízes, não, no livro de Yehoshua, né, Josué, que a tribo de Benjamim quase é dizimada, ela quase some. Aí o Eterno diz, não, para por aí. Aí eles vão buscar mulheres, né, pagãs, né, mulheres de outras nações, para poder a tribo de Benjamim não sumir. É um episódio bem interessante. Então, essas filhas de Zelofeade, elas acabam que ganham o direito de herdar, né, a terra. E esse era o motivo de não se dar herança para mulheres, para que as terras não fossem repartidas para outras tribos. E aí depois começa toda a leitura, né, das oferendas, dos corbanotes, e aí ela é bem repetitiva também, né, um novilho, um cabrito mesclado, e faça assim, 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 que são as oferendas para os dias, né, de Moab, né, das festas, tanto Pessah, como Sukkot e como Shavuot, né? E até o dia de Yom Kippur. E aí então, né, no finalzinho da porção, no versículo 39, né, do capítulo 29, 39, ele diz assim, estas coisas oferecerás para Adonai em sus moedim, ou seja, em suas festas, né, nos encontros marcados, ademais de sua ofrenda por votos e ofrenda terumá, que é voluntária, por suas ofrendas encendidas, queimadas, por suas ofrendas de grano, por suas ofrendas de bebida e por suas ofrendas de shalom. Né? Hablou Moshe todo a los ben Israel, como Adonai havia ordenado, né, a Moshe. Ok? E o que dá a entender é que quando a gente vê essa imagem, né, dos sacrifícios, das comidas, das bebidas, a gente vê várias religiões tentando imitar isso, né? Parece mais um open bar, né, que eles fazem nas encruzilhadas, né? Eles tentam imitar as coisas do Eterno, né? Mas só ficam na imitação, porque aí o Eterno vai tornar isso real com o sacrifício de Yeshua HaMashiach no madeiro, né? Ele foi capaz, único e suficiente para cumprir todos esses corbanotes, todos esses sacrifícios, né? Todas essas oferendas. Yeshua foi capaz disso. E esse é um resumozinho da Parashá Pinchas, né? Se eu esqueci alguma coisa aqui, você pode voltar 3 anos atrás, né? E ela está lá completinha, né? Trazendo toda a cultura hebraica, né? E tudo bem. Agora é vídeo para mais de 1 hora, ok? A próxima porção, se você quiser já estudar a próxima porção, na semana que vem,
né, é a Torá Parshá, né, ou seja, a Parashot 42, que é Matot, ou seja, tribos, né, famílias, tribos, fica em Bamidbar, começa do 30, né, 31 a 32, 42, né, e aí ela vai vir junto com outra, tá? Ela vai vir junto com outra, né, a Haftarah e Irmiyahu, Jeremias 1, 2, 3, e a Brit Hadashah fica em Matitiyahu, que é Mateus 5, de 1 a 48. Ela vai vir junto com a próxima porção, que é a porção, vamos lá, aqui é a porção Massei, tá ok? Massei, aí vai de 33, 1 a 36, 13, né? E a Haftarah continua em Irmiyahu 2, 4 a 28, e a Brit Hadashah é Yaakov 4, 1 e 5, 20. Interessante essa Brit Hadashah, hein? Yaakov, ele vai falar umas coisinhas legais aqui. Bom, esse foi a porção desta semana, gente, né? A porção do zelo, né? Porção em que o Eterno explica todos os korbanot das festas, porque Yeshua, ele foi o cordeiro, né, da quinta-feira, né, quando eles apresentavam o cordeiro pelo pecado. Acho que é isso aí, na quinta-feira, e Yeshua foi esse cordeiro, que é o que abrange todas as oferendas que eram entregues lá no Velho Testamento nas festas, né? Yeshua foi esse cordeiro único e suficiente para nos redimir, né, nos expiar os nossos pecados, comprar, né, do mercado de escravo. Éramos escravos e agora somos livres. Ele nos deu a liberdade, né? Vocês não são mais escravos, eu paguei o preço por vocês. Eu deixei de ser o pecador? Não. Você deixou de ser o pecador? Não. Mas Yeshua pagou a pena pelos nossos pecados. Ele se colocou no lugar, né? Ou seja, ele aceitou, ou ele se entregou para ser condenado em nosso lugar. Resumindo, vamos restar Birkat Kohanim e terminar a paraxá de hoje, que eu acho que vai dar menos de meia hora. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha, vihuneika Yitzhak Adonai panavelecha, veyatzelecha, Shalom. Elohim melech niman, Elohim é rei fiel. Veletut et haimet, vehaimet teshahe et he. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Emitze Hashem, se assim o Eterno permitir, estaremos aqui na próxima semana com mais a porção que eu acabei de falar, né, Matot e Massei, com mais uma porção, né, da porção da Torá, se assim o Eterno permitir. Shabbat Shalom a todos e até a próxima semana, se assim o Eterno permitir. Shalom!